Você sabe que a tristeza, ela é como um monstro terrível que está pronto para devorar as nossas almas. A tristeza e a desilusão, a depressão, a ansiedade é como um vírus que deve ser combatido pouco a pouco até alcançarmos a nossa verdadeira alegria. E se você quiser estar preparado para vencer todas essas batalhas, vencer este monstro, vencer este vírus da tristeza, da ansiedade, do humor depressivo, você vai ficar nessa mensagem até o final. Bom dia, família, que a paz e a graça, o amor que vem das mãos de Deus esteja sendo derramado sobre nós durante todo esse dia, sempre nos abençoando, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim o texto: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeiro ponto importante que eu quero que você, meu querido, entenda. Deus está dizendo: você tem que usufruir daquilo que você tem. Que você tem que aproveitar aquilo que você tem, as condições que você está vivendo hoje. Você tem que comer bem, se alimentar direito, é claro, de acordo com as suas condições. Você precisa usufruir, desfrutar do seu trabalho, do seu suor, da sua vida e se alimentar bem e passar bem nesta vida. Ele te dará o recurso necessário para isso. E mais, quando você estiver usufruindo do fruto do seu trabalho, daquilo que Deus te mandar, você deve doar às pessoas, enviar porções a quem não tem nada, ajudar com uma cesta básica para famílias que não possuem nada. Por que isso? Porque quando você se sente útil, ajuda as pessoas, você não tem tempo para pensar em tristeza. Você não vai arrumar tempo para pensar em depressão, não. Quando você se sentir útil, você não vai ter tempo para andar triste por aí. Ajude a quem precisa. E outra, consagrando este dia de hoje na presença do Senhor, você não vai andar mais triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força e você está aí, dependendo de circunstância para se sentir feliz. Não dependa de circunstância. Quando eu ganhar aquela promoção no emprego, quando eu for promovido no emprego, quando eu ganhar aquele concurso, aí eu serei feliz. Não imponha condições à sua felicidade. Você foi comprado por um sangue preciosíssimo de Jesus na cruz e você vale muito mais do que qualquer outra coisa. Pena que você e eu nos enchemos de falsas promessas, falsas crenças essas limitantes que nos empurram para trás e acabamos nos entristecendo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, não compramos aquilo que gostaríamos de comprar, não estamos nos lugares que gostaríamos de estar e nem tampouco temos a atenção das pessoas que gostaríamos de ter. Para de depender de circunstâncias, para de depender das pessoas, para de depender de lugares e para de depender de coisas para você se sentir feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Usufrua daquilo que você tem hoje, se alegre com aquilo que você tem, coma bem, se alimente bem, desfrute da sua vida, do suor, do seu trabalho, doe para quem precisa. Ao você fazer isso, não vai ter tempo, acredite, não haverá tempo para você pensar em tristeza. E depois você vai e agradece ao Senhor em louvor e adoração e pode se preparar, você será muito abençoado. Você sabe como planejar de maneira correta todos os seus planos? Sabe como tirar do papel todos os seus projetos que há muito tempo você tem preparado para melhorar a sua vida e dar um melhor conforto a você e a sua família? E como alinhar os seus planos, projetos e sonhos com a boa e nobre vontade de Deus? Quer saber a resposta? Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 1, diz assim o texto: Ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui está o segredo que poucas pessoas aprendem, poucas pessoas sabem, e quando quebram a cara e quando acabam se decepcionando ou não saem as coisas como ela devidamente planejou, e isso é completamente normal na vida de todo ser humano. Nem tudo sai 100% como você planejou. Então, você pode planejar, você pode sonhar, isso não custa nada, sonhar é de graça. Só se você transformar sonhos em metas e metas alcançáveis e micro resultados dia após dia, com disciplina, sem mudar os seus projetos, sem tirar o seu propósito, você alcançará a vitória e logo logo tudo que você tanto sonha se realizará. Mas preste muita atenção que a verdade só vem depois do mas. Mas, escute com atenção, a resposta pertence ao Senhor. Por isso, vá para o joelho no chão. Por isso, ore o Santo Terço. Por isso, leia a sua Bíblia. Vá à Santa Missa e adore na presença do Senhor. Adore ao Senhor e na sua presença você diz: Senhor, a ti pertence também os meus planos. E eu te digo com todo louvor, o homem é feliz somente quando os seus planos são os mesmos planos de Deus. É feliz o homem que os mesmos sonhos que Deus tem para ele é os mesmos sonhos que ele planeja há tanto tempo. Não adianta nada você sonhar algo grandioso e nobre para a sua vida sem ser os mesmos sonhos que Deus tem para você. Logo, logo você perceberá isso. Portanto, o que resta para você e para mim, sempre que tivermos os nossos sonhos, metas, planos, objetivos e planejar, calcular de maneira majestosa os nossos planos para o nosso futuro, nós devemos apresentá-los a Deus, chamar Deus para ser o nosso sócio, contar os nossos sonhos para Ele e não conte para ninguém, somente para Ele, porque as pessoas não entenderão os seus sonhos, as pessoas te colocarão para baixo, as pessoas ficarão com inveja de você e dirão na sua cara, senão elas dirão depois que você não conseguirá. Faça tudo escondido, faça tudo na presença do Senhor e Ele vai te guardar e te honrar na presença das pessoas que duvidarem dos seus projetos e até mesmo não acreditarem nele e nem em você. É na presença de Deus que a gente rasga o coração, é na presença de Deus que depositamos as nossas lágrimas e é na presença de Deus que contamos todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Portanto, daqui para frente, sempre que você tiver algo grandioso para realizar, ou algo pequeno, nem que seja pequeno ou médio ou grande, vá para a presença de Deus, tá bom? E se Ele te der resposta, e é claro, se Ele fez você enxergar isso, é porque Ele pode te entregar. Concentre-se naquilo que Deus te chamou. Cada um de nós temos um chamado. Na verdade, são 3 tipos de chamado que todo ser humano recebe de Deus. O primeiro chamado é o chamado à vida. O segundo chamado é o chamado à santidade. E o terceiro chamado, você é chamado para ser feliz. Entenda uma coisa, você tem um chamado especial na sua vida e você não deve se afastar dele. Afinal de contas, tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: vocação acertada, vida feliz. O que significa vocação? É uma palavra grega que significa chamado. Quando você é chamado para um propósito, quando você é chamado para uma missão, quando Deus te chama e te escolhe, você não deve fugir desse seu propósito. Afinal de contas, é quem foge de propósito está fugindo da sua própria identidade e não sabe nem por que foi chamado aqui para essa terra. Por isso Deus nos chama para crermos em Jesus, para sermos salvos. E quando nós atendemos a esse chamado, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Tem coisa melhor do que isso? Ser herdeiro da vida eterna? Cada cristão que é salvo por Jesus, ele é chamado para ter uma vida diferente. Parar com tanta
negatividade, parar com tanto pensamento que te empurra para trás, parar com tantas falsas crenças e falsas promessas. Tenha uma vida diferente, Deus chamou você para isso. Deus também nos chamou para vivermos em paz com Ele, espalhar seu amor, pregar o Evangelho para outras pessoas. Isso é que é vida, que Deus preparou você e eu para isso. E muito melhor do que qualquer outra coisa é podermos imaginar que Deus está no controle de tudo isso. Portanto, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim um texto: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. É isso que Deus faz. Você acha que é incapaz de fazer o que você faz hoje? E Deus escolhe pessoas humildes, às vezes de fraca ou sem nenhum entendimento, só para confundir as que se acham que são fortes e as que se acham que são inteligentes. É assim que Deus faz, vai confundir muita gente daqui para frente. Pessoas que se acham poderosas vão cair diante da humildade de pessoas simples que herdarão os céus. Pessoas que se acham inteligentes mais do que as outras vão cair, vão perecer diante das pessoas que têm pouca inteligência e sabedoria, e assim Deus as escolhe para governar e propagar o seu reino aqui na terra. Não fuja do seu chamado. Você tem que procurar imediatamente que tipo de chamado Deus chamou você para quê? Que tipo de chamado norteia a sua vida? Quais são os princípios e valores que você tem defendido sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos e sobre a propagação da sua fé, ao qual você foi batizado? Pense nisso durante todo esse dia e siga o chamado que Deus tem para você. Todos os dias nós precisamos enfrentar a nossa batalha espiritual. Que batalha é essa? A batalha que nos coloca em confronto com o inimigo que, apesar de ser invisível, ele é muito real. E nós precisamos saber como o nosso inimigo ataca. E precisamos também saber nos preparar diariamente para esta batalha. E entenda uma coisa: quando nós enfrentamos uma luta e não estamos preparados, nós ficamos em perigo e corremos risco de vida e de perder a nossa batalha. Mas uma coisa é certa: Jesus já conquistou a vitória para nós e quer nos ajudar a vencer essas batalhas. Você pode até perder uma batalha aqui e acolá, mas por favor, não perca a guerra. Hoje mesmo você precisa se vestir da armadura de Deus para vencer todos os seus inimigos, para que você possa glorificar o nome de Deus no final de todas as suas batalhas. Por isso, entenda: essas suas batalhas já foram todas vencidas no céu. Ainda não foram vencidas aqui na terra, porque você e eu ainda não aprendemos a forte lição. Que lição é essa? Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 13, diz assim o texto: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Preste muita atenção no que Deus está te falando hoje. A nossa luta não são contra homens de carne. Eu tenho um povo que está com inveja de mim, está se preocupando demais com a minha vida. Tem um povo que está me atrapalhando, tem pessoas que estão querendo me passar para trás. Os meus inimigos são muitos. Tem vizinho que não gosta de mim,
Tem a pessoa no trabalho que não fala comigo, tem alguém da minha família e da minha própria família que quer me passar para trás, não quer me ver prosperar. Meu Deus do céu, para com isso. Sua batalha não é com esse povo, não. Nossa batalha é contra os principados, potestades, seres das trevas, malignos, que estão nos rodeando o tempo todo. Se você sofre muito ataque de pessoas invejosas, pessoas de verdade que querem te passar para trás, é simples. Essa pessoa é tão fraca espiritualmente que está deixando o inimigo usar ela para atacar você. Se alguém te fere com palavras, se alguém te fere com atitude, se alguém te machuca de alguma maneira, respira fundo, aquilo não vem daquela pessoa. Aquela pessoa é tão fraca espiritualmente que ela deixa que o inimigo use ela para ferir você. E você preste atenção, faça a reflexão agora o contrário. Quando você estiver falando mal de alguém, agredindo alguém verbalmente, fisicamente, partindo para cima da pessoa, você está se deixando levar pelo inimigo para atacar aquela pessoa. Não se permita ser instrumento do inimigo em momento algum. Revista-se da armadura de Deus e esteja pronto com fé, esperança, com a verdade, com a justiça e com Jesus do nosso lado, nós venceremos essas batalhas, todas elas. Entenda, reitero, sua batalha não é contra pessoas, mas contra os espíritos malignos, que é verdade, eles existem e estão ao redor deste mundo tenebroso. Descubra como fortalecer sua intimidade com Deus e voltar a ter prazer em ler a Bíblia e orar todos os dias. Mesmo que você tenha uma rotina corrida e pouco tempo, ou já esteja passando por uma frieza espiritual, com esse método, você irá restituir seu relacionamento diário com Deus. Os bônus são a chave de ouro para entender a Bíblia, como ler a Bíblia toda 6 vezes no ano, contexto bíblico, como usá-lo corretamente, imersão do zero ao entendimento bíblico, e o super bônus é o segredo para vencer a frieza e o desânimo espiritual. O link está aqui abaixo na descrição e você poderá clicar e baixar e fazer o seu acesso aí ao Bíblia Todo Dia. Está na hora de você aprender nesta manhã, neste dia de hoje, qual é a coisa mais importante que você deve guardar na sua vida. E antes que você pense que é para guardar dinheiro, claro que isso é importante. Antes que você pense que era para guardar em celeiro tudo aquilo que você precisa para se alimentar o ano todo, isso também é importante. Mas, eu te digo, você vai se surpreender com as coisas que você deveria guardar e ainda não guardou nessa sua vida. Quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim o texto: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Meu querido, minha querida, a primeira coisa que você deve saber é que o livro de Provérbios, ele tem ensinamentos para a nossa vida inteira, qualquer que seja a área da sua vida, qualquer que seja a fase, a estação da sua vida que você está passando hoje, que você está enfrentando hoje. Acredite que o livro de Provérbios tem ensinamento para toda ela. O livro de Provérbios tem ensinamento para como criar filhos, educação financeira, espiritualidade, relacionamentos com a família, como cuidar melhor da saúde, como cuidar melhor do seu trabalho. O livro de Provérbios é poderoso e eu te dou uma dica importante e valiosíssima nesse dia de hoje. São 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia em um mês, você completará, vai ler todo o livro de Provérbios e sua vida vai mudar completamente. Você se tornará a pessoa mais sábia e inteligente do seu trabalho e da sua família, sem falar que vai resgatar toda ela para o reino de Deus. Por isso, preste atenção nesta palavra. Se for para guardar alguma coisa nessa sua vida, guarda teu coração. Ele é a fonte da vida. Significa que, se você quiser cura física, eu já falei isso muitas vezes aqui, você tem que entender
Quando você vai ao altar, quando você vai ao Santíssimo, quando você vai à presença de Deus pedindo a Ele um milagre, seja uma cura física de uma enfermidade, de uma saúde debilitada, seja a salvação de um filho rebelde, quando você vai ao Senhor pedindo um milagre, uma bênção, primeiramente você tem que analisar o seu coração. Você tem que aprender a guardar as coisas do seu coração. O seu coração guarda rancor, o seu coração guarda mágoa, o seu coração é incapaz de perdoar alguém que te machucou? Se você não curar primeiro por dentro, não é possível pedir cura externa se não tiver primeiro uma cura interior. Guarde esse seu coração de calúnias, guarde esse seu coração da inveja, guarde esse seu coração do ódio, do rancor e se reconcilia com as pessoas com quem você anda intrigado. Passe a amá-las incondicionalmente, assim como Deus amou você e amou até se entregar naquela cruz por você e derramar todo o seu sangue por você. Se você fizer isso, você vai ter e obter do Senhor as graças que você tanto pede e tanto deseja. Aprendeu agora? É por isso que você tem ido ao Senhor pedir as coisas a Ele em oração e Ele ainda não te atendeu, porque falta você curar, primeiramente ressignificar tudo aquilo que está no seu coração. Se for para guardar alguma coisa, guarda esse seu coração, tá bom? Ou se ele estiver cheio de mágoa, será impossível você receber de Deus a sua graça. Só não se esqueça que Jesus é a nossa força. Ele é a nossa alegria e é Ele que realiza todos os nossos sonhos. Família é dom de Deus. Para você ser boca de Deus nesse tempo, divulga essa mensagem, todos os teus grupos do WhatsApp, vamos juntos salvar vidas por o Evangelho de Jesus. Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para quem sempre fica na mensagem até o final, eu desejo que você tenha um coração semelhante ao coração de Deus e você possa receber dele a sua graça.